Fala aí galera, eu sou o Tei, se preparem para um enxame de expectativas. E bem meus amigos, hoje eu tô aqui para falar com vocês e dizer que eu estou pronto. Eu estou pronto para ser iludido novamente. Bem meus amigos, hoje eu tô aqui para poder comentar um pouquinho com vocês sobre as novas cartas de inseto que virão na coleção de Rage of the Abyss, Rota, que dropa daqui a pouco no TCG. É um aglomerado de coisas e, meu Deus, como que eu não vi essas cartas ainda. Existem as cartas novas de Battle Wasp, que virão nessa nova coleção de Rota, já estão anunciadas há muito tempo e, salvo engano, em algumas lives que eu tinha feito aí com vocês para poder ler algumas cartas que eu tinha deixado passar, me pediram para ver Battle Wasp e fazer vídeos sobre Battle Wasp. Eu ignorei veementemente, afinal de contas é um deck meio merda, tá ligado? O único uso de Battle Wasp que eu lembro que teve foi uma cartinha ou outra de Battle Wasp, né, que são esses monstrinhos aqui, que eu vou colocar aqui do meu lado, né? Que são esses carinhas aqui, ó, por exemplo, que jogaram com o Beetrooper lá atrás, quando o Beetrooper foi anunciado, né? Então, como o Beetrooper não tinha força pra se segurar sozinho, o Battle Wasp era a engrenagem que você usava e que te dava um apoio maneiro, tá ligado? Foi o único uso de Battle Wasp que eu lembro de ter visto na minha vida. E agora as novas cartas vieram. E não só isso, eu não sei se você sabe, mas foi anunciado ontem ou anteontem, novos exclusivos TCG pra insetos. Então agora nós temos uma junção muito interessante. E eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre essa junção, né? Cara, o deck de Beetrooper, eu acho que ele tá ali no grupo de decks exclusivos TCG que mais me iludiram. Por exemplo, já vi gente falando que o Mimigu é um dos melhores decks exclusivos que tem. Eu não simpatizei com o Mimigu, eu achei bem estranho. Agora, lá atrás, quando anunciaram o Vendread, eu fiquei extremamente empolgado, fui decepcionado, é claro, e com o Beetrooper também. Inclusive, eu tenho vídeos aqui nesse canal, que você pode me acompanhar falando sobre aqui em cima, falando sobre quais seriam os novos suportes do Beetrooper, porque a primeira leva dele já tinha deixado o deck interessante, usando cartas de inseto que já existiam, mas faltavam coisas pro Beetrooper, do que fazer. E quando eles lançaram a nova leva de cartas de Beetrooper, praticamente nenhuma delas sequer é usada no deck. Ou seja, mas agora quem sabe, Battle Wasp lançado como um deck individual é bem merda, mas existe o Beetrooper pra compor e tem cartas de inseto, muitas cartas de inseto boas pra gente usar. Se a gente une tudo em um deck, nós temos um inseto.deck que eu não vou chamar de Beetrooper, eu não vou chamar de Battle Wasp, eu vou chamar só de, sei lá mano, enxame. E vamos acompanhar o enxame porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, então aqui na tela, antes da gente poder falar das coisas em si, né? Antes da gente poder falar de fato do assunto do vídeo, eu quero debater um pouco com vocês e mostrar um pouco que cartas são essas, né? Então, passando rapidamente aqui, os Battle Wasp tem essas cartas novas anunciadas. Ele é um deck de Synchro, que roda lá no anime do Yu-Gi-Oh! Arc 5, tem um boneco lá, um figurante, não é figurante, né? Mas ele é um personagem secundário da Resistência, que roda lá no arco da cidade Synchro, que eu não vou lembrar qual é o nome. Enfim, tem um cara que usa lá os insetos Battle Wasp. E eu lembro muito de ser um deckzinho de Synchro que fica dando um dano aqui e ali. Os bichos ganham ataque pela quantidade de inseto, como se fosse de fato um enxame, né? Então, nada demais. Mas tem cartas boas que já existem. E as cartas novas, tem algumas muito, mas muito fortes. Vamos tentar entender. Vamos começar pelo Syncrão da massa aqui. Esse cara é um Synchro 12, beleza? Ele é um Synchro... Eu tô pegando a página errada, né? Se eu não tiver enganado. Tô botando aqui a página da Yu-Gi-Oh! Pro Deck. Deixa eu ver onde é que eu arrumo Yu-Gi-Oh! Meta essa aqui. Acho que agora sim. Fica mais redondinho. Então, nós temos Synchro 12. Ele não gostei muito dele, tá? Mas tudo bem. Ele tem 3.000 de ataque e 2.000 de defesa. Ele diz que não pode ser estilo por batalha, não pode ser estilo por efeitos. Inseto 5 você controla ganhos anti-ataque, foda-se. E se esse card é banido, você pode special summon ele. E você pode destruir cartas que o oponente controla pelo número de cartas inseto banidas que você tem. E inflige 500 de dano no oponente para cada monstro destruído por esse efeito. O que é um pouco estranho, porque sinceramente eu não lembro do Battle Wasp ter cartas que ficam banindo cartas. Não tem tanto. O que é que tem cartas que ficam banindo cartas de maneira absurda? Beetrooper. O Beetrooper tem cartas que fica banindo um monte de inseto. Ele trabalha com isso. Por exemplo, o Armor Horn, para poder voltar do cemitério, né, que é o Link 2, ele bane 3 insetos do cemitério. E você usa o Inset Ressonância. E você quer banir o Ressonância 500 vezes para ele trigar 500 vezes. Então, eles fizeram
pensado, né? Lembrando que o Breach Trooper foi um exclusivo TCG, que veio com uma primeira leva muito boa, a segunda decepcionou pra cacete, e veio uma carta como OCG exclusiva e que não elevou o patamar do deck pras alturas ou algo do tipo. Então ele é um deck muito do mediano, mas ainda assim tem cartas bem interessantes. E mesclando com isso a gente vai ver jogo. Bom, a gente passa pro próximo 5/6, esse 5 é engraçado, porque ele é uma carta perfeita pro que o deck precisa, mas ele é muito ruim, se você for olhar individualmente, né? Ele é feito com um inseto Tanner, mais um ou mais não Tanner. Se esse cara é sempre invocado, você pode tratá-lo como Tanner, Poggers. Você pode retornar um Continual Spell que você controlar pra mão. E durante a main phase desse turno, você pode Normal Summon um Battle Wasp monstro e adicionar o teu Normal Summon 7. E você pode ganhar esse efeito só uma vez por turno. E além disso, se ele é mandado pro cemitério como 5 material, você pode infligir 100 de dano no oponente pra cada Battle Wasp banido. Foda-se. Foda-se. Sinceramente, assim, parece um efeito muito ruim. Voltar a carta contínua pra mão, mas tem um propósito. A Konami tem um plano. Se a gente passa agora pro monstro de main deck, nós temos o melhor monstro, que é esse cara aqui, né? Que é o Battle Wasp Rapier the Furious. O efeito dele é o seguinte, ele é um monstro de nível 5, ele não é normal invocado. Se você não controla monstro face-up, que não seja inseto, né? Então tem que ter inseto ou não tem que ter monstro no campo. Você pode descartar um outro inseto, monstro, custo. Você vai colocar um Battle Wasp Wind do teu deck face up na tua Spell Trap Zone. E você faz Special Summon desse card do Furious da tua mão. Além disso, você não pode fazer Summon do extra deck, exceto de monstros insetos. Beleza? Além disso, você pode banir essa carta do teu cemitério, reduzir o nível de um inseto que você controla por 1. Beleza? Então esse monstro é muito bom no deck. Muito bom. Mas ele não é bom sozinho. Ele tem que usar uma carta, que é a Battle Wasp Wind, que poderia ser um brick horroroso. Não é. Então a gente vai chegar nela agora, que é essa carta aqui de baixo, ó. A Battle Wasp Wind. Essa carta é meio roubada também, né? Enfim, o efeito dela é o seguinte. Até 2 vezes por turno, se um Battle Wasp monstro é normal ou special invocado no teu campo, você pode escolher um deles. E aí você adiciona um Battle Wasp monstro com um ataque menor do monstro que você deu alvo do deck pra tua mão. Você faz isso até 2 vezes por turno, beleza? Uma vez por turno você pode escolher um inseto que você controla, que tenha nível, e aí ele é tratado como... Como é que é? E se você usa como 5 material, ele é tratado como um Thunder, beleza? Então, 2 vezes por turno, se você faz Summon de um Battle Wasp, ela dá efeito nele e busca um bicho. Ela é exatamente uma Black Whirlwind, que é aquela carta do Blackwing. Faz a mesma coisa. Você invoca um bicho, ela dá alvo no monstro e busca uma carta. Só que lá a Whirlwind só pega monstros Blackwing normal invocado. Aqui ela pega normal ou special. E onde que tá a graça? Esse efeito não é... Você pode simplesmente ativar uma carta com esse nome uma vez por turno. Esse efeito ele não é hard once por turn. Ele é soft once por turn. Tá? O que significa que enquanto você vai jogar, você vai fazer essa carta e vai entrar o 5. Na verdade, esse cara aqui, ó, primeiro ele coloca a spell. Ele coloca a spell face up, que é essa. Depois ele se invoca. Então aí você já tem uma buscada, né? Você vai buscar um Battle Wasp que tenha menos de 1900 de ataque, beleza. A ideia é que você faça o 5. E aqui a carta já busca outra. Então você gastou as 2 buscadas dela. Só que esse cara tem o efeito de retornar uma spell contínua pra mão, certo? Pra fazer um normal summon extra. O que acontece? Você zera o efeito da spell. Porque agora quando você ativar a spell de novo, ela é uma outra carta. Então você usa de novo o efeito de 2 buscadas dela. No Ômega eu testei, em todo vídeo de replay eu vi exatamente esse funcionamento. E é assim que funciona, cara. A carta reseta e você vai buscar 4 Battle Wasp do deck, tá? 4 Battle Wasp com essa carta. Parece forte. E além disso, essa carta talvez seja a melhor. Eu não sei se ela é a melhor, mas ela é muito boa, muito boa. Ela é Amazement Swarm. Ela não tem Battle Wasp no nome, mas não importa. O efeito dela é o seguinte, você não pode Special Summon pelo resto desse turno depois que a carta resolve, exceto insetos. Além disso, Special Summon um inseto com 1000 ou menos de ataque da tua mão ou deck. E aí, se você Special Summon do deck, você manda um monstro que você controla pro cemitério. Ela tem um seguro efeito, que se um face-up inseto que você controla é destruído por batalha ou efeito enquanto essa carta tá no cemitério, você pode banir e adiciona um Summon Swarm do deck pra mão, mas não importa, eu nem lembro desse efeito. Qual que é o ponto? O que essa carta invoca do deck? Um monte de coisa, Só que se você invoca um monstro, um inseto qualquer, que tenha 1000 ou menos de ataque do deck, tem que jogar um monstro do campo pro cemitério. O que não é problema, porque existe uma carta chamada Insect Resonance. Eu não sei se você lembra dele, mas o Resonance é a Benten do deck, é quem você usa e abusa. Caralho, tá difícil de encontrar as coisas, tem muita camada no meu
o OBS já, que é esse cara aqui, ó. Ele tem dois efeitos que não são uma vez por turno. Se ele é mandado do campo pro cemitério, você pode adicionar um nível 5 maior inseto do deck pra tua mão. Então eu dou aquela spell, invoco esse cara do deck, jogo ele do campo pro cemitério e ele busca o Battle Wasp. Esse cara aqui. Isso aqui é muito bom, tá? Sem falar que dá pra você fazer isso também com o Retaliate em si. Com o Retaliate em si, a mesma coisa, se ele é enviado do campo pro cemitério, você pode buscar um Earth Inseto com 1500 ou menos de ataque. Ele não busca o Battle Wasp em específico esse aqui, mas você pode usar isso como se fosse um rota, pra poder buscar alguém do deck. Se você já tá jogando e tem outro inseto do lado, tá tudo bem, você joga outro inseto, tá ligado? Mas é uma carta com potencial muito maneiro, tá? Esse aqui é o exemplo de decklist que eu fiz, mas isso não é tudo, não são tudo de novidades, que eu já vou mostrar pra vocês algumas coisas, né? O que a gente tem mais de novidade, cara? Tem mais coisas, e essas coisas são novos exclusivos TCGs. Beleza? Então nós temos exclusivos TCGs novos, que são, curiosamente, insetos. Legal, eu não sei se você lembra, mas um ponto que eu sempre reclamei com o Beat Trooper é que você não tem muito onde chegar. Se você joga com um deck de Hero, por exemplo, o Hero loca em Hero. E como que isso pode ser bom? Se você tiver bons monstros Heroes pra fazer. Se você tiver um bom endboard. Senão, não adianta consistência, força, volume, dar OTK, foda-se. Você tem que conseguir, através das tuas cartas em que você está trancado, fazer uma boa jogada, uma boa mesa. Então, se o teu deck fica locado em alguma coisa que não tem muito onde chegar, o deck fica devendo. É o que acontecia com o deck de inseto, é o que acontecia com o Beat Trooper. Eventualmente você fica locado em inseto e você não tinha onde chegar. Você podia fazer o Rank 3, que nega efeito de monstro, e é interessante. Você podia fazer o Scaremore lá, eu acho que esse é o nome dele, aquele que é como se fosse uma winda de inseto. Você pode buscar counter, mas, tá ligado? Era bem estranho, bem estranho. Essas cartas tentam te ajudar em algumas coisas, beleza? O que é legal, é bem legal. Vamos tentar entender o macro da coisa. O primeiro monstro é esse cara aqui, ó, o Supply Soldier of the Indestructible Insects. Ok. Ele é um monstro de nível 5, inseto de terra, de 600 de ataque e 300 de defesa, mesmo sendo um monstro de nível 5. Ok? Então, o efeito dele é o seguinte. Quando um inseto ativa efeito no campo, né? Quando um inseto Monster Effect é ativado, Quick Effect, você pode Special Summon essa carta da tua mão. Ok? Se você ativou esse efeito em resposta ao oponente, né? A uma ativação de carta do oponente, você nega o efeito do oponente. E aí, além disso, até a end phase do próximo turno, depois que a carta resolve, você não pode Special Summon o monstro do extra deck, exceto o inseto. Ok, tudo bem. Dá pra você tentar ativar ele em resposta a alguma coisa e negar, mas não é o ponto. Ele é um Extender. Um nível 5, mas ele é Extender. E qual que é o ponto? Ele tem um segundo efeito. Durante sua main phase, você pode Fusion Summon um inseto, Fusion Monstro do extra deck, usando o monstro na mão ou campo como material. Só pode somente usar esse efeito uma vez por turno. Que fusão que você vai fazer de inseto? Que porra de fusão é essa? Existe. Já existe uma. Mas você pode fazer outra, porque agora lançou uma nova carta, que é esse maluco aqui, cara. E esse insetão aqui, que ele é nível 7, ele é bem legal. Ele é feito com um nível 5 ou maior inseto, mais um inseto qualquer. Então ele é bem genérico. E ele pode ser feito com esse cara, beleza? Então vamos ao efeito. Ele não pode ser destruído por efeito do oponente, ok? Beleza. Se todo face-up monstro que você controla são insetos, Quick Effect, você pode escolher 2 monstros no campo, incluindo um inseto que você controla. Bane eles. Só pode somente usar esse efeito uma vez por turno. Então, ele tem um efeito Quick, que ele pode banir um monstro do cara. Como o inseto, esse deck, geralmente não tem muito mesmo onde chegar, tá tudo bem você banir um cara do teu lado. Pode ser ele mesmo, inclusive. E o importante é banir um monstro do oponente. Então, isso é bom. Você tem uma interação agora, tá ligado? Uma interação a mais que você faz naturalmente. Por quê? Esse cara é um Extender. E ele faz fusão. Então, você nem precisa atacar a carta que faz fusão. Pode jogar se você quiser, porque o Beat Trooper tem. Mas não é obrigatório. E eu gostei muito disso, tá? Além disso, tem essa outra carta que eu não sei se é usada. Insect Invitation, que fez up monstros que o oponente controla que não foram invocados nesse turno se tornam inseto. E aí você pode usar esse efeito por turno. Você pode escolher 3 dos seus insetos banidos, devolver pro deck e compre uma carta. Durante a end phase, esse cara está no teu cemitério porque foi mandado da Spell Trap Zone pra lá, você pode colocar essa carta face up na Spell Trap Zone. Você não vai usar, não é buscável, não é de nada, então não faz sentido usar. Então, essas são as cartas, beleza? Agora, pra gente poder ter uma clareada na mente, eu vou trocar aqui pra um replay e a gente já volta de novo pra decklist pra gente conversar mais um pouco sobre esse deck, tá?
eu não falei das cartas Beetrooper e nem das cartas insetos genéricas, eu só falei das novas. Então, se você não conhece as cartas Beetrooper e as cartas genéricas de inseto, a gente já chega lá. Mas eu vou te mostrar agora uma jogada, beleza? Eu só tinha 14 cartas no extra, eu não... e tá tudo errado, mas tudo bem. Aqui é só uma mesa de teste, né? Então, o que nós vamos precisar? Nós vamos buscar aqui, ó, a Armament Swarm, que é essa carta. Dá pra você ter também o Sting the Poison, que é um Battle Wasp que já existe, né? Se ele é normal, você adiciona o Battle Wasp do deck pra mão, o que também ajuda a nossa jogada. Você pode ter o próprio, esse cara, mais um descarte, tem que ter um descarte pra fazer jogada com ele, né? Você pode ter o Ressonance, se você tem um Ressonance da Normal Summon e linka pra um Almirage, você tem esse cara, por exemplo, beleza? E você pode fazer também, pode ter um Retaliate em si, mas depende de como você vai ter esse Retaliate em si. Dependendo do que role, pode ser uma boa, tá? O Retaliate poder buscar alguém que... O monstro que o Retaliate busca é quem busca o Battle Wasp. E ele é bem importante porque ele coloca um enxame de monstros no campo. Beleza, então nós vamos precisar de uma combinação de duas cartas. Vai ser um inseto que não faz nada e uma carta de starter. A carta de starter que eu escolhi é o Special Summon. E a gente nem vai usar o Normal. Pelo menos não o Normal do turno, né? Então nós vamos começar com essas cartas aqui. Essa carta pode ser qualquer inseto, pode ser um inseto amarelo, tá? A gente não vai usar ela. Então o Stand By Me Phase ativa o efeito da Swarm, que vai poder trazer o Ressonância do deck. Ele tem 1000 de ataque, então eu posso invocar ele do deck. Mas eu tenho que jogar um inseto do campo pro cemitério. Então, toma, joguei ele fora. Ele tem um efeito no cemitério que ele triga, né? Se ele é enviado do campo pro cemitério, ele busca um inseto de nível 5 ou maior. E aí eu pego o Furious, né? O novo Battle Wasp, o que é legal. E aí ele é quem vai usar esse descarte que eu tenho na mão. Efeito dele, descarta, nesse caso um Retaliate Seeker, como eu disse, pode ser qualquer inseto, pode ser um amarelo. E aí primeiro ele coloca a Spell, né, que é a Wind do deck Face Up, e depois ele faz o Special Summon dele da mão. O que isso provoca? Isso faz com que o Summon dele triga a Spell. Então a Spell vai dar efeito e vai buscar. Dá alvo nele mesmo, e ele busca um Battle Wasp que tenha menos de 1900 de ataque. Então eu pego esse cara aqui, né, o Bullseye. Ok? O Bullseye tem um efeito que se você controla um inseto, você pode Special Summon ele da mão. Tá bom, legal. Faz Special Summon dele. Beleza, ele pode dar 200 de dano ao oponente, mas não é o ponto aqui. Então eu vou dar o efeito da Spell, que se eu for fazer um 5, eu posso usar um inseto que eu controle como Thunder, pra fazer um 5. Então, nível 1 com nível 5, Shinkuro Shoukan. Nenhum deles são Thunder, mas a Spell transforma eles em Thunder, tá? Eu fiz aqui esse cara, que é o novo 5/6, ele vai dar efeito pra dar Chain Block na Spell apenas, beleza? Então, ele é tratado como Thunder, na verdade é importante que você trate ele como Thunder. E a Spell agora vai buscar a segunda carta. E eu busco esse cara aqui. Esse maluco, quando ele é normal invocado, eu posso escolher um nível 3 ou menor inseto no cemitério e faço o summon dele em posição de defesa. Legal. Então, agora, o que eu vou fazer? Antes da normal summon dele, vou dar efeito do Synchro, porque eu já usei o efeito dessa carta duas vezes, duas buscadas. Então eu volto ela pra mão e ativo de novo. E nisso eu zero o efeito dela. Então eu posso dar o Normal Summon agora, do Battle Wasp, que é o Wolfbark, né? E, de novo, eu ativo o efeito da Spell. Mais duas vezes eu posso ativar o efeito porque eu zerei o efeito dela, tá ligado? Então agora eu pego esse outro maluco aqui que pode se invocar na mão. E aí esse cara invoca esse bicho do cemitério. Efeito desse outro maluquinho da mão, bum. Invoquei, vai entregar a Spell. E eu posso buscar mais um Battle Wasp, porque esse cara tem 1000 de ataque, então eu posso buscar um Battle Wasp que tenha menos. E nesse caso falta um, né, que é o Sting the Poison, que é o starter. Se ele é normal, invocado, eu posso adicionar um Battle Wasp do deck pra mão, exceto ele mesmo. Então ele coloca 2 insetos no campo, esse cara, ele é bom, tá? Ele é interessante. Sem falar que ele tem um efeito de interação, né, no que... Deixa eu ver, Quick Effect, você pode tributar um outro inseto e escolher um monstro de efeito que o oponente controla. Você nega os efeitos até o fim desse turno. Ele não protege de Nibiru, porque o Nibiru é ativado da mão, mas ele tem um efeito bonitinho de negação. Beleza, nesse ponto, isso aqui é o que o Battle Wasp consegue fazer pra você, tá? O Battle Wasp consegue colocar essas cartas no campo pra você. A partir daí você escolhe como que vai jogar. Mas essa engrenagem promove isso aqui. Se fosse mostrar o que os novos Battle Wasp fazem, dá pra mostrar isso aqui. É aqui que você chega. E agora, pra onde nós vamos? A gente vai começar agora a conectar as coisas boas que o inseto tem, né? Porque ele tem algumas cartas bem interessantes. Então, nós vamos simplesmente aqui usar o efeito do bicho do cemitério, do Battle Wasp ali. Ele tem um segundo efeito, né? De reduzir o nível de um bicho por 1. Eu vou reduzir o nível desse cara. Ele é nível 6, ele fica com nível 5. E quando ele foi invocado, eu dei o efeito dele pra tratar ele como Thunder, tá? Então, Thunder 5 plus nível 3 vira Synchro 8. Então, eu faço esse maluco aqui, que é o Diabolantes. Ele tem um efeito bem bom. Se ele é Synchro invocado, eu posso mandar um inseto e ou plantar. Do deck pra minha... do deck ao cemitério pela minha mão, pelo número de não Thunder que eu usei, né? Do cemitério... do deck pro cemitério, perdão. Pelo número de não Thunder que eu usei. Eu só usei um não Thunder, então tá tudo bem. Efeito dele, dump um do deck. Você joga o Gokpo. Gokpo, quando ele é enviado pro cemitério, você pode buscar um inseto de nível 4. A gente não vai usar amarelo pra fazer special. Vamos pegar o inseto Ressonance, que é um bicho nível 4.
Eu dei o normal summon do turno? Não. Eu dei o normal summon desse cara, que foi o normal summon proveniente do 5/6. Então eu tenho o normal summon do turno pra fazer ainda, beleza? Tem jogadas que variam, você vai poder, se você tiver um monstro do lado, se você começou com o normal summon do Shin The Poison, né? E o Shin The Poison é quem promoveu essa jogada aqui, você vai ter um monstro sobrando. Aí você pode fazer a Picofalina, que é o Link de Inzektor. Não vai ser o caso aqui, eu não vou fazer a Picofalina, tá? Mas dá pra fazer. E ela é boa porque ela compra a carta e coloca ressonância pra trás, né? Então, beleza. Nós vamos juntar 2 monstros no campo e fazer o Armor Horn. O Armor Horn tem um efeito que ele deixa você dar um normal summon extra, né? Eu gostei a Picofalina porque dá pra fazer. Mas nesse caso, eu não tenho um monstro sobrando, vou dar normal summon do Ressonance. Normal summon extra, vindo do efeito do Armor Horn. Tem mais um normal summon pra fazer, que é o normal summon do turno, que eu acho que eu nem uso, mas dá pra fazer, beleza? Então, vamos linkar os dois no campo agora e fazer um Link 3. Nós vamos fazer essa porra desse Raika. Vai entrar algumas coisas estranhas, de replay de Yu-Gi-Oh! Pro, mas eu já converso mais com vocês sobre, né? Então, vamos dar o efeito do Ressonância no Cemitério e ele busca um inseto nível 5. Agora eu peguei a carta exclusiva TCG nova, né? Que é esse maluco aqui. Efeito do Raika no campo, eu bano 2 insetos do cemitério pra poder buscar uma carta, uma trap Raika. E aí, como o inseto ativou efeito no campo, ele se invoca da mão. Toma, invoquei o nosso amigo aqui da mão, resolve o meu Raika e busca a trap. Beleza? Nisso o Ressonance foi banido, mas eu não dei o efeito dele agora. Tô dando efeito do Armor Horn no cemitério, vai lá. Bane, bane, bane. Bane tem que ser 3, né? Eu bani 3, né? Não, não bani 3, tinha que banir mais um. Beleza, tinha que banir mais um, mas eu não bani. Ok. E aí, tem que banir mais um inseto, tá? Beleza, nisso eu bani os 2 Ressonance, que eu esqueci de ativar um antes, né? Mas os 2 ativam efeito. Quando ele é banido, ele pode mandar um inseto do deck pro cemitério. Então, os 2 estão ativando efeito agora. Bum, bum. Então eu joguei agora um Beetrooper, que é esse cara aqui, o Shin Lance. Você pode jogar a Scout Bug, por exemplo. E joguei também a Scary Moth, que essa carta é uma Winda, né? Que ela diz que cada jogador pode Special Summon monstros uma vez por turno. Beleza. Então eu joguei essas cartas do deck pro cemitério. O que eu vou fazer agora? Vamos dar o efeito desse cara e ele pode fazer fusão. Beleza? Fazer fusão. Então, usei um Beetrooper e eu posso usar ele mesmo ou usar um bicho da mão. Eu tô usando o Battle Wasp aqui da mão. Beleza? E nós vamos fazer agora uma fusão. Vamos fazer esse cara, que é a carta que o OCG lançou pro Beetrooper, né? Quando essa carta lançou, ela lançou exclusivo OCG. E não tinha no TCG ainda, ela veio em outra coleção. Esse cara é bom, tá? Ele é bom. Ele é feito com um Beetrooper mais um inseto. Se ele fosse feito com 2 insetos quaisquer, eu podia transformar os Battle Wasp em Beetrooper. Mas não dá, tem que ter Beetrooper. Pra isso eu passo por dentro do Link 2, né? Então, ele diz o seguinte, que se ele é Special invocado, você pode assinar um Beetrooper card do deck pra tua mão. Então eu posso buscar counter direto, se eu quiser. Beleza? Se um inseto monstro é banido face up, você pode escolher um desses monstros banidos, Beetrooper, né? Um Beetrooper banido, e faz summon dele. Legal, é um monstro bom. Agora eu tenho uma dúvida, você que é juiz, diz aí pra mim nos comentários. Se você só acha, nem precisa dizer, tá? Porque eu também acho. Mas se você sabe, se você é juiz, então deixa aí pra mim o seguinte. Eu fiz essa fusão usando o Armor Horn. O Armor Horn voltou do cemitério e quando ele sai do campo ele é banido. Então eu usei como material de fusão esse cara da mão e esse cara do campo. Então esse cara é banido. Aí eu fiz a fusão desse maluco. Ele diz que se um inseto é banido face up, ele pode invocar um Beetrooper banido. Eu poderia trigar os 2 efeitos dele, o efeito de Special e o efeito de um bicho banido. Eu sei que ele não viu a fusão ser banida, mas é parecido com Silent Mine, descarta Salamangreat e busca um Gazelle. O Gazelle não viu a carta indo pro cemitério, mas quando ele vem pra minha mão ele triga. A escrita é igual, tipo Wavering Eyes nas escalas pegando o Astrograph. Quando eu dei Wavering Eyes e matei as cartas, o astro não tava na minha mão. Eu mato as cartas primeiro e depois eu busco o astro, mas o astro triga da mão mesmo assim. Parece semelhante, mas quando eu testei no simulador, não trigou os 2 efeitos. Aí se você é juiz, me diz se pode ou não. Eu não vou fazer, porque eu não sei se pode. Parece que pode pela escrita, mas eu não vou fazer, beleza? Mas eu acho que poderia, ok? Tudo bem. Então só vou dar o primeiro efeito dele, de buscada. E aí eu pego esse cara aqui, né, o Rola Bosta. Ele tem um efeito que ele entra da mão banido um inseto do cemitério. Ok, vou dar o Rola Bosta aí, ele entra, bane o Beetrooper do cemitério e eu invoco esse cara pra poder trigar a fusão. E a fusão agora invoca o Sting, que eu bani com esse cara, né? O Sting, quando ele entra, ele busca uma Spell Trap Beetrooper do deck pra mão. Eu posso pegar essa carta, a Beetrooper Land, porque ela faz fusão. E lembra que tem uma fusão de nível 7 que faz interação, banindo um inseto teu e uma carta do oponente? Dá pra fazer. Dá pra fazer. Beleza? Já que eu usei esse cara pra fazer esse cara. Então, de repente dá. Você quer usar essa carta no deck? Tendo esse cara aqui agora, antes precisava, agora talvez não precise. Não sei. Mas, nesse caso, eu vou pegar a counter, né? Dá pra fazer esse cara aqui, ó.
Mas nesse caso eu vou pegar a Counter mesmo, porque ela é mais fofa. A Counter diz que você tem que terminar com o Beat Trooper no campo pra ela poder ser negação, né? Mas tudo bem. O que a gente faz agora? Junta o Link 3 com um monstro 1 e faz o Atlas. Ele tem o efeito de tributar um monstro teu para poder invocar um Beat Trooper do deck. Você traz aqui o Scout Bug, que dá efeito e traz outro Scout Bug do deck. Aí você faz a tua jogadinha de negação, né? Você junta os dois, faz o Cicada King, que é esse maluco aqui. Ele tem o efeito que, se a posição de batalha dessa carta é mudada, você pode Special Summon um inseto da mão ou cemitério, em posição de defesa. Legal. E quando um monstro no campo ativa um efeito, você pode taxar o material dessa carta, escolha um monstro, nega os efeitos e faça um inseto no campo ganhar 500 de defesa ou mudar a posição de batalha dele. Então o plano sempre foi você mesmo trigar o efeito do Cicada King. Mas eu já te mostro. A gente vai avançar um pouquinho aqui, porque agora eu fiquei numa indecisão da porra, saber o que eu ia fazer de endboard. Dá pra você juntar o Link 4 com a fusão e fazer esse Raika Link 5. Esse Link 5 ele pede 2 ou mais insetos. Ele é um Link 5, então eu usei um Link 4 com um monstro de Link Rate 1, tá tudo bem. Ele tem um efeito rápido que, se um monstro é special invocado do extra deck, do extra deck ou do deck do oponente, você pode destruir 2 monstros no campo sem dar alvo. Parece uma interação decente. Por isso que eu usei o Link 4. E aí eu mantenho um Beat Trooper no campo, que é o Sting Lancer, beleza? E essa é a nossa endboard. Eu tô dando o efeito desse cara porque ele tem um efeito que você pode escolher um inseto ou planta que você controla e trate ele como Thunder até o fim desse turno. Foda-se, né? Eu só tô usando o efeito dele porque eu vou negar com o Cicada King, né? Com o Cicada King. Então eu dou o efeito do Cicada, detacho o material, nego o efeito, muda a posição de batalha de um inseto meu. Aí eu mudo a posição de batalha dele. Ele tem um efeito que quando ele muda a posição de batalha, ele invoca um inseto do cemitério, em posição de defesa. E aí você invoca a Scare Moth. Tem que ser em defesa, eu invoquei ele em ataque, né? Ela tem 2 agentes de defesa. Seto as cartas, passa o turno. Esse é o final do meu campo. Que, de novo, eu não vi em nenhum lugar. Essas cartas são exclusivas TCG. Não vi vídeo falando sobre elas. E eu peguei e fui tentar fazer a parada. Pode ter coisas muito melhores pra fazer. Os vídeos da galera que eu vi fazendo replay desse deck, eu vi usando um monte de coisa forte. São fortes, mas não cabe tech. É inviável, inviável. Eu tentei ser o mais realista possível, apesar de ter colocado 2 traps no deck, o que não é sensato. Além de ter esse brick aqui. Não é sensato, beleza? Porque são, de fato, bricks. Mas, quem sabe, é alguma coisa decente. Isso aqui mata 2 cartas, isso nega efeito de um monstro e invoca follow-up do cemitério. Isso aqui é uma Winda, eu tenho uma Counter Trap e eu tenho essa carta, que ela escolhe cartas que o oponente controla pelo número de insetos, links que eu tenha, basicamente. Eu só tenho um inseto, então ela mata uma carta do cara. Eu escolho e mato uma carta do cara. Interações separadas, Floodgates e potenciais follow-up, tá? Então, eu achei bom, eu achei interessante, apesar de gastar bastante coisa. Vamos agora, finalmente, olhar um pouco pra cara da decklist, né? E falar um pouco sobre questões da deck build em si. Então, eu não sei realmente como proceder pra fazer um deck desse, tá? Parece um paradoxo meio merda de você ter essa carta tão boa e ter só uma dessa no deck, mas ao mesmo tempo é a mesma coisa de Increase e Vion, tá ligado? Porque se eu compro essa spell, esse cara fica morto. Porque ele tem que colocar a spell do deck, né? Coloca um Battle Wasp Wind do seu deck face up. Então se a Battle Wasp Wind tá na tua mão, esse cara não entra por special. Então ele fica morto. Morto. Então o que é melhor? Prejudicar a minha matemática do deck, colocando 2 dela pra não correr dele ficar morto? Ou aumentar a chance de comprar ela na minha mão? Eu acho que acaba tendo que usar assim. E paciência. Esse cara é muito bom, ele entra e busca esse cara. Esses bichos são extended, são bem interessantes. Esse cara usa o efeito muitas vezes. Você traz ele do deck com essa carta, ele normal summon é uma carta boa, você equipa ele do deck com a picofalina e nisso você vai buscando inseto de nível alto. Talvez tenha que ter mais insetos de nível alto que entre por Special Summon da mão. Mas esse cara aqui dá uma aliviada legal, porque esse cara jogado do campo cemitério busca esse cara. Que é bom, é uma carta nova, tá ligado? Mas talvez precise desse maluquinho aqui. Não sei. Essa carta é muito boa. As cartas de Beat Trooper, elas têm umas coisas ruins, né? Os Beat Trooper não são bons de comprar. E o que eles te dão? Eles te dão uma counter, mas eu tenho que passar com o Beat Trooper no campo. Dá pra arriscar? De repente dá. Esse cara é muito bom e ele é uma boa buscada com ressonância. Ele é muito bom porque tem um efeito Quick na main phase. Você pode escolher um inseto no teu cemitério e um monstro no cemitério do oponente. Você embaralha os 2 pro deck e invoca ele da mão. Isso é bom como sendo uma pseudo hand trap, dependendo do meta, tá ligado? É interessante ter ele na mão. Sem falar que ele no campo busca counter.
de repente rola. É bom, é legal. O Scout Bug, quando ele vem, ele traz outro do deck e te loca inseto e tal, mas tudo bem. Na End Phase, pra fazer o Cicada King parece bom. E pra começar a jogar também parece decente, porque é uma carta que faz jogadas. Tem esse inseto aqui que é muito bom, que é o Scale Bomber, que se um inseto é normal special invocado, você dá efeito dele e invoca ele da mão. Parece ótimo. Além disso, quando um monstro do oponente ativa um efeito, você pode tributar um inseto e destrói o monstro do oponente. Você ativa em resposta, como se fosse um ogre. Ele é muito bom também. Vale a pena usar? Pode ser que valha. Tudo nesse deck que você quer ter é um Zack Extender pra poder fazer as suas jogadas. Que agora você tem muito mais onde chegar do que antes. Tá ligado? Agora, como dosar o deck, eu não tenho certeza. Não tenho certeza como dosar o deck. Essa decklist que eu tô te mostrando parece ser uma decklist muito boa pra fazer aquilo que eu fiz no replay. Mas eu não sei se, com dinâmica de jogo, se ela é boa. Talvez não seja. Porque os vídeos que eu vi no YouTube, os caras usavam pra fazer o combo, por exemplo, essa carta, esse cara aqui, que, sei lá, pra usar isso eu acho que eu prefiro usar um Beat Trooper, porque pelo menos ele é Beat Trooper e ele é material de fusão pra poder fazer esse cara, então eu prefiro usar Beat Trooper. Mas eles usavam esses caras aqui, mano, um Crawler. Esse Crawler, ele é bom, ele é bom. Ele diz que você escolhe um face-up monstro que você controla. Você faz Special Summon dessa carta na mão. E se fizer, o monstro que você mudou pra baixo, ele não vira de novo. Mas você pode fazer Summon de 2 Crawlers do deck. É isso, você invoca 2 Crawlers do deck. Então, ele é buscável pela ressonância, o que é bom. Ele buca um bicho teu e invoca 2 Crawlers do deck. Aí você invoca esse e esse. E o bicho que você bucou, ele não pode flipar mais. Ele é full de tributo para o Atlas. Pro Atlas trazer Scout Bug ou trazer o Sting Lancer do deck. Tem proveito, é bom, é muito bom. Porém, é muita carta ruim. Porque se você usa isso, porque essas cartas soltas são horrorosas. Horrorosas. Se você usa isso aqui, que são 2 cartas, com isso aqui, que é uma carta, com isso aqui, que é outra carta, com isso, que é outra carta, você tem um monte de carta ruim, porque essa carta aqui, ela faz fusão e a fusão é boa, tá? A fusão é bem interessante porque ela busca monstro Beat Trooper, e se um bicho é banido, ela invoca um Beat Trooper banido, ela põe cartas no lugar, é bom. E o meu óculos aqui perdeu o parafuso. Mas, ela precisa usar Beat Trooper como material. Não é que ela precise, mas esse cara pede Beat Trooper como material. Se ela usasse qualquer 2 insetos, essa carta seria mandatória de se usar no deck. Não é. Dá pra usar Instant Fusion? Dá. Uma carta que eu gosto muito nesse deck que dá pra usar é o Retaliate em si. Se você não conhece o efeito dele, ela diz que quando o oponente tiver uma spell que inclua um efeito de Special Summon, você pode Special Summon esse cara da mão. Enquanto ele tá face up, sendo invocado por esse efeito, qualquer carta mandada pro cemitério é banida no lugar. Tem algum deck que usa spell pra poder fazer summon? Azamina. Isso aqui foi muito usado no OCG em determinado período, tá? Mas ele tem um efeito que quando ele sai do campo ele busca um inseto. Então assim, ele é uma carta de consistência. Ele é um normal summon bom. Ele é um bom summon pra fazer. Pra eu linkar e buscar carta. E ainda ele tem um potencial de ser uma boa hand trap. Depende da popularidade do Azamina, é claro. Depende se você vai tomar um Brand de Field. Depende se você joga contra a Quimera. Depende. Mas ele é bom por si só como carta nesse deck. Ele é buscável, porque você pode dar Golkipo e buscar ele. E ele pode ser uma hand trap. Nesse deck eu tô usando aqui, ó, 12 hand traps? 12 hand traps. Se você conta essas 3, nós temos 15 hand traps. Parece ok. Parece ok, né? É claro que pra ele ser um hand trap, ele tem que ser um hand trap. Então você tem que jogar contra deck que ele é bom. E aí sim, ele é uma hand trap. Senão ele não é hand trap, né? Mas enfim. Cara, eu gostei muito desse deck. Muito desse deck. Tem um monte de coisa que dá pra fazer, mano. Dá pra você usar Kaiju, que você busca. Dá pra usar bicho grande, que você entra banindo inseto do cemitério. Dá pra poder usar as Spell e Traps de Beat Troop. Eu não sei se você vai usar, por exemplo. Dá pra usar os Haikas, porque esse aqui é inseto. Esse aqui é planta. De repente dá, mas eu acho que tem monstros que locam em inseto. O Haika loca em 3 tipos diferentes, né? Incluindo planta. Se você puder usar esse cara, é bom. Até porque esse samurai aqui, ele é inseto. Mas eu não tenho certeza se cola, se dá. Os Crawler eu acho uma bosta. Mas é isso aí, cara. Tem muita coisa legal nesse deck. E pelo menos pra brincar ele é bom. Teor competitivo? Não sei. Eu realmente não sei. Eu acho que não vai ter nada. Mas que é legal é. Eu gostei. E é basicamente isso. Valeu, falou, meus amigos. E até mais.